Imagine o seguinte cenário. Você vem embalado com 20 toneladas nas costas, mas de repente o trânsito para lá na frente. Assim, você pisa no freio, mas em vez de o caminhão frear e ancorar no asfalto, a resposta não vem. A tração some e o volante fica bobo nas suas mãos. E logo em seguida você escuta o chiado agudo dos pneus perdendo aderência e a cabine tremendo. E agora vem a pior parte, você dá uma olhada no retrovisor e enxerga o maior pesadelo de qualquer caminhoneiro. A lateral da carreta invadindo a pista do lado, varrendo tudo e vindo rápido na direção da sua porta, quase que como um míssil. Isso não é coisa de filme, muito pelo contrário, acontece muito na vida real. É o famoso e temido efeito canivete. Por isso, hoje, vamos mergulhar na mecânica pesada e entender os motivos reais de engenharia por trás dessa falha catastrófica. Para entender a física por trás do efeito canivete, antes de tudo a gente precisa parar de olhar para o caminhão como um corpo só. Na verdade, ele é composto por dois corpos separados que brigam constantemente pelo mesmo espaço, o cavalo mecânico na frente e a carreta atrás. Assim, resumidamente, o efeito canivete acontece quando o cavalo mecânico perde a tração e desacelera mais rápido do que a carreta. E para ficar mais simples de entender, visualize essa seguinte cena. Você tem 6 toneladas do cavalo tentando frear e 20 toneladas da carreta querendo continuar indo para frente pela força da inércia. Dessa forma, se no meio da frenagem as rodas do cavalo travarem ou deslizarem, ele vira um trem completamente desgovernado. E agora vem a pior parte. A carreta, ela está pesada e cheia de energia cinética. Assim, ela empurra o cavalo pelo único ponto de contato entre eles. E como o cavalo mecânico já perdeu o controle direcional, ele vira de lado. O resultado disso é o temido efeito canivete. A carreta atropela o cavalo mecânico, formando um V mortal. Tudo isso acontece ao redor de um único eixo de rotação, a quinta roda e o pino-rei. É ali que a mágica e a tragédia acontecem. O pino-rei é um pino de aço forjado de apenas 2 ou 3 polegadas que suporta toda a força de tração e frenagem do conjunto. E a quinta roda é a base que abraça esse pino. Na teoria, essa articulação é genial para fazer curvas fechadas, mas na prática, em uma frenagem de emergência, ela é o calcanhar de Aquiles do sistema. Quando o cavalo entra em derrapagem, a quinta roda deixa de ser um ponto de tração e vira uma dobradiça solta. Assim, toda a força brutal da carreta é transferida para as laterais do chassi do cavalo, criando um vetor de força lateral gigantesco que a suspensão e os pneus dianteiros simplesmente não conseguem segurar. Talvez agora esteja se perguntando, mas por que em uma frenagem brusca as rodas do cavalo travam antes que as da carreta? O freio dos dois não é o mesmo? Ótimas perguntas. E para responder elas a gente precisa falar sobre o sistema pneumático, o pulmão do caminhão. Diferente do seu carro de passeio que usa fluido no sistema de freios, os caminhões usam ar comprimido. Dessa forma, o ar precisa viajar por mangueiras e válvulas do pedal do motorista até a última cuíca de freio lá no último eixo da carreta. E se o sistema estiver desbalanceado, a pressão pneumática vai atuar com força total nas rodas do cavalo, enquanto o freio da carreta ainda está enchendo a linha. Por isso, as rodas de tração do cavalo freiam antes que as rodas da carreta. Ou seja, enquanto o cavalo mecânico está freando, a carreta continua livre. E isso combinado, você já sabe o resultado, o temido efeito canivete. Mas as causas do efeito canivete não são só mecânicos. Em alguns casos, o caminhoneiro também tem culpa. Por exemplo, imagine o seguinte cenário. A pista está escorregadia por causa da chuva e o motorista sente a traseira do cavalo escorregar. Por instinto humano, ele pisa imediatamente na embreagem para isolar o motor e tentar controlar o caminhão. Mas essa é uma péssima ideia. No momento em que ele corta a transmissão, derrubando a rotação para a marcha lenta, ele perde o freio motor nas rodas de tração. Ou seja, o cavalo mecânico fica completamente descontrolado, perdendo toda a aderência direcional, pois para manter ela, é preciso manter o torque do motor em rotação compatível e da transmissão engatada para manter as rodas girando, mesmo que devagar. Para contornar isso, a engenharia moderna correu atrás de soluções para proteger o motorista da própria máquina. Assim surgiu o famoso ABS, Sistema de Freio Antibloqueio, e o EBS, Sistema de Freio Eletrônico. Ambos os sistemas são os melhores parceiros na boleia de todo caminhoneiro. A grande vantagem prática do EBS não é só evitar que a roda trave, é a inteligência da distribuição de frenagem. Ele possui sensores que leem o giro de cada roda individualmente e mandam um sinal elétrico para as válvulas moduladoras. Assim, o EBS
faz a carreta frear junto com o cavalo, acabando com as chances do efeito canivete acontecer. Sem contar que ele aplica pulsos na linha pneumática para garantir que os eixos da carreta segurem o peso. Dessa forma, aliviando a pressão no pino-rei e mantendo o cavalo alinhado. É a alta tecnologia corrigindo a inércia em tempo real. Mas a eletrônica não faz milagre se a parte mecânica não estiver em dia. E aqui a gente fala de custo operacional versus ignorância. Deixar de revisar as válvulas relé, rodar com lona de freio vitrificada ou tambor ovalizado na carreta é pedir para morrer. A desvantagem de negligenciar a manutenção da carreta é que na hora da emergência, o módulo eletrônico vai mandar o sinal de frenagem, o ar vai chegar na cuíca, mas o atrito físico não vai acontecer porque não tem material de fricção na lona. Assim, a carreta não freia, o peso avança e a carreta se transforma em um trem de 20 toneladas completamente desgovernado, mirando nas suas costas. Por isso, economizar no freio da carreta para baratear a viagem é o atalho mais rápido para um acidente fatal. Mas e se tudo falhar e o canivete fechar, o que acontece mecanicamente nos milissegundos seguintes? Bem, quando o ângulo de articulação ultrapassa os 45 graus com violência, a primeira coisa a ceder são as conexões. As mangueiras da parte hidráulica e linhas de ar se rompem com estalos secos, vazando pressão e travando todo o resto do sistema. Em seguida, o chassi do cavalo sofre uma força de torção extrema. Se a carreta estiver embalada, a quina do baú vai de encontro à parede traseira da cabine. E por mais que a cabine do caminhão seja montada sobre coxins pneumáticos e suportes metálicos feitos para absorver pancada, não tem nada capaz de resistir ao choque de uma carreta carregada com 20 toneladas. A força do impacto arranca a cabine dos coxins traseiros, dobrando as colunas de sustentação. O teto e a parede de trás implodem para dentro, engolindo o espaço de sobrevivência do motorista. Mesmo com todos os sistemas de ponta para prevenir que isso aconteça, a maior responsabilidade ainda está na mão dos caminhoneiros. Assim, o primeiro passo é ter uma condução defensiva na chuva, ter cuidado com o uso agressivo do freio motor, especialmente se a sua carreta estiver vazia, pois o freio motor atua apenas no eixo de tração do cavalo. E se você acionar a potência máxima do freio motor na pista molhada, o eixo de tração pode escorregar, e sem o freio de serviço atuando na carreta para frear o conjunto, o cavalo perde a traseira e inicia o canivete. E o segundo passo é sempre frear o conjunto de forma linear, usando de forma muito sutil só para alinhar o conjunto em descidas e, acima de tudo, garantir que os pneus do cavalo e da carreta tenham a mesma capacidade de escoar água. O efeito canivete não é um acidente inexplicável, é o resultado previsível da física agindo sobre falhas mecânicas ou de direção. Respeitar o peso, entender a dinâmica do seu freio e não brincar com a manutenção é o que garante que você volte para casa no fim do frete. Se você curtiu mergulhar na engenharia dessa máquina, deixa o like. E me diz nos comentários, qual outra máquina pesada ou peça mecânica você quer ver desmontada aqui no canal? Manda aí que a gente vai atrás. Forte abraço e até a próxima!